seminário está fazendo parte do Panorama. O Panorama tem diversos apoios e ele tem o patrocínio do Banco do Brasil, da Prefeitura, através do edital Gregórios 4, FGM e Salcine, e também do Governo do Estado da Bahia, além do Instituto Flávia Bubac. É sempre muito importante lembrar todos os nossos apoiadores e patrocinadores também do festival. Bom, enquanto ele está colocando as planilhas, eu queria lembrar ontem para vocês que eu mostrei, os gráficos que eu mostrei, evidenciavam que a gente tem uma produção muito grande de cinema brasileiro. A gente tem entre 500 e 600 longas-metragens sendo produzidos, cerca de 246, 250 filmes são exibidos no circuito comercial. Só que desses 256, a gente só consegue ter 3% do nosso market share, ou seja, isso em 2023 e 10% em 2024, ou seja, é muito pequeno para uma quantidade tão grande de filmes que a gente produz, ou seja, muito filme que a gente produz acaba não conseguindo encontrar espaço nem nos festivais, porque os festivais acabam também se repetindo um pouco, e também não encontram o público quando são lançados, quando porventura são lançados. É um pouco sobre essa rede para o cinema brasileiro, e eu não estou desmerecendo o cinema brasileiro, não estou dizendo aqui que a gente necessariamente tem que produzir menos, mas a gente tem que também partir. Quando a gente vai fazer filme, a gente tem que pensar o que vai acontecer com esse filme. Não adianta a gente fazer filmes se os filmes não estão encontrando o seu público. Eu acho que é isso, mais ou menos, o mantra que a gente vem falando ao longo dessa semana, né? Começando ontem. Estamos com alguma questão aí na projeção? Se tiver qual... Queria destacar também a chegada de Jorge Vladimir, que é da FGM, que é um parceiro nosso também, patrocinador. Enquanto estou ganhando tempo aqui, Nicolai Sandrini, Aliança Francesa, Embaixada da França. Palmas, gente, por favor. Renato Neri, Bahia Filmes, Felipe Dias, que ele é Secult, eu acho que agora de novo. Gente, se tiver problema na projeção, você sinaliza que aí a gente começa aqui a falar. Obrigado. Ó, as distribuidoras. Vamos coloca os filmes primeiro, por favor. A aba dos filmes. Ó, ano passado, a gente teve esses filmes, esses 33 filmes que foram os melhores de público no Brasil. O Ainda Estou Aqui, ele foi o primeiro brasileiro, ele ficou em 5º lugar. O Divertidamente fez incríveis 22 milhões de espectadores. Assim, é um número realmente impressionante. Ele sozinho levou 17,49% do market share. Aí depois a gente tem os americanos. Aí a gente tem um novo brasileiro ali em 17º, minha irmã e eu. E aí começa a aparecer, tem os Farofeiros em 20º, Nosso Lar em 22º, o Alto da Compadecida, que foi lançado somente no final, em 27º. O total do cinema dos Estados Unidos beirou os 90% em 2024. Vamos ali para os exibidores, por favor, Alan. A gente tem uma concentração muito grande aqui de poucos complexos, né? Só a Cinemark tem 23,42, a Cinépolis, que é mexicana, tem 12,12. Aí a gente já aparece o primeiro brasileiro, que é o Severiano Ribeiro, depois vem o Araújo, aí vem a UCA.
De uma maneira geral, dos exibidores, a gente tem cerca de 54% dos Estados Unidos aqui, do público. Agora, o que é muito interessante é que a gente tem uma quantidade muito grande de complexos brasileiros, que são os pequenos e médios, que logo depois daquela lista ali dos primeiros, você vê que é bastante pulverizado, né? A gente tem uma quantidade muito grande de salas de cinema na mão de exibidores brasileiros, que é esses que eu estou falando, que querem fazer parte dessa festa, que querem fazer parte da política pública, que é pensado normalmente para a produção e para a distribuição. Coloca ali nas distribuidoras, por favor, Alan. Só a Disney ficou com 38,52. A Sony, 13,61. Você vê que a primeira brasileira ali é Paris Filmes. Está em sexto. A gente tem a concentração aqui das distribuidoras, se eu não me engano, em termos de público das norte-americanas, é cerca de 83%. Então, a gente tem uma concentração de público, de renda, muito grande nas distribuidoras, tem muito grande nos filmes. O único setor ali que a gente é bastante pulverizado e a gente tem uma quantidade muito grande de agentes brasileiros está na aba dos exibidores. São planilhas diferentes das que eu mostrei ontem, mas que mostra para mim que a gente tem uma grande saída ali, uma grande solução que está ali na dos exibidores. A gente falando de Associação de Pequenos e Médios, da IASIB, a gente está falando de quase 1.000 salas de cinema. Isso pode ser uma arma muito potente para ser usada nessa reconquista do nosso mercado. Tomar esse mercado, que hoje é uma fácil... A gente está falando muito de VOD, é verdade, é importante. Mas a gente tem uma coisa concreta, real, que é esse mercado, essa sala de cinema, essa experiência e todas as outras que existem pelo Brasil, que elas hoje, na verdade, estão servindo para a gente, de uma maneira geral, repassar esse grande mercado de 2 bilhões e 500 milhões para outro país. Então, vamos lutar pelo VOD, mas a gente precisa lutar pela sala de cinema. A gente precisa lutar pelo cinema brasileiro na sala de cinema do país. Bom, essa aqui, eu queria colocar essa introdução inicial. Vou pedir nossos convidados para virem aqui para frente. Vamos começar com a Dani, pode ser? Aí coloca a apresentação, por favor, Alan. Então, boa tarde, Daniela Fernandes, né? Trabalho na Secretaria do Audiovisual com a secretária Joelma, mais especificamente na Diretoria de Preservação e Difusão e Internacionalização, que também é uma atribuição nossa. Primeiro, assim, é difícil não começar uma fala estando aqui em casa e numa sala aqui do Glauber, dentro da programação do Panorama, depois de ter visto aquele quadro de fotos ali embaixo, e tem uma foto de um momento bem especial da gente participando aqui em outra fase da vida, participando do Panorama. Parabenizar sempre, Cláudio, esses 20 anos, né, só referencia a continuidade do trabalho, a persistência e, às vezes, a insistência que é necessária. E parabenizar essa trajetória também com esse espaço que renova um pouco o olhar sobre as discussões, né? Eu achei muito significativo, porque quando o convite que a gente recebeu para ir para trabalhar no Ministério da Cultura foi voltado para a preservação e para a difusão, a minha resposta foi que pegava num lugar que era do coração, que era de considerar a importância desses elos dentro da cadeia do audiovisual, e por isso que a gente aceitou o desafio de estar lá contribuindo na gestão do Ministério. A composição da mesa também é uma coisa importante da gente destacar, porque ter espaços em que a gente possa conversar
com a governança do audiovisual estando na mesma mesa é importante porque a gente tem uma estrutura no âmbito federal que é composto pelas atribuições que a SAV e a Ancine dividem dentro da estrutura de formulação da política pública. Então, isso também é importante de destacar, que a gente estar aqui demonstra também a importância de que as políticas sejam construídas dentro dos diálogos dessas duas instâncias e de suas atribuições como instituições no âmbito federal. E aí eu trouxe só uma apresentação para poder a gente conseguir ir ilustrando essa conversa. Eu vou ficar daqui para ficar ilustrando essa conversa do ponto de vista da Secretaria do Audiovisual, do que a gente está, desde 2023, já fazendo. Não é uma prestação de contas, mas é uma demonstração um pouco do que vem sendo feito e de como é que essa política também guarda alguns horizontes, né? Então, é um programa de difusão audiovisual, pode passar, que segue a estrutura das atribuições que a Secretaria do Audiovisual recebeu no campo da difusão, para atuar na ampliação de acesso a conteúdos brasileiros, né? Para que a gente trabalhe pensamento crítico, para que a gente dialogue com a exibição obrigatória dos conteúdos audiovisuais na rede de ensino. Essas atribuições elas estão muito vinculadas à formação de público, que faz todo sentido com o que a gente está discutindo aqui, quando a gente pensa que market share está relacionado com escolher, né? A gente vai ao cinema para escolher um filme para assistir e, geralmente, a gente investe recursos, né, destina recursos para escolher um pouco daquilo que a gente conhece ou daquilo que a gente tem ali uma referência. Então, para nós, no campo da difusão, tem essa atribuição fundamental de trabalhar com a formação de público e com a promoção desses conteúdos nas diferentes possibilidades de janela, não só nas janelas comerciais, né? Pode passar. Aí é a premissa da Constituição Federal, né, que é do exercício pleno dos direitos culturais e o acesso às fontes da cultura nacional. A nossa atribuição está muito vinculada a esse perfil de direito de acesso. Pode passar. E, então, o programa se dividiu, né, em quatro perspectivas que estão em andamento desde 2023. A plataforma de streaming público, que vocês já devem ter tido notícias no ano passado, que chamará a Tela Brasil, está programada para ser lançada esse ano. Fizemos um edital de licenciamento de obras no ano passado, uma plataforma que vai estar disponível em versão mobile e versão computador para a população, aberta de uma maneira geral. Vai ter um lançamento escalonado, primeiro para as escolas, por conta da 13.006, e depois para o cidadão, de uma maneira geral. E aí, como estratégia de promoção da produção nacional, a gente veio na esteira da plataforma o portal Tela Brasil, que reúne as informações, mas reúne também quais são os filmes que reunirá, né? Eu já estou falando, parecendo que já está lançado, mas é que a gente está trabalhando bastante tempo nisso. Para nós, já existe, que está bastante próximo de estar disponibilizado. Então, o portal tem algumas categorias divididas, né, para a disponibilização de informações, mas, prioritariamente, para esse público aqui que a gente está conversando, vai estar lá disponível a aba Programação em Cartaz, né, de cinema brasileiro, e a gente teve uma reunião com a Exibre, a Abraplex e FENEC para mostrar o que era essa estratégia de promoção, e a gente vai poder clicar lá nos filmes brasileiros que estão em cartaz e até chegar à compra na cidade em que se você estiver numa cidade em que esse filme estará programado. E a gente fez também uma conversa com as distribuidoras, né? A gente está aqui num diálogo majoritariamente de exibidores, mas a gente também fez
encontro tanto com a Andai quanto com a Adibra, né, que é pequenas distribuidoras independentes e grandes distribuidoras brasileiras, todas as duas associações, para fazer a discussão sobre esse formato, né? A estratégia é promover, gerar diálogo sobre a produção brasileira, gerar conhecimento sobre a produção brasileira, e aí está dividido na estrutura desse portal, que a gente vai disponibilizar em conjunto com a plataforma de streaming. A rede exibidora já está funcionando desde o ano passado, do começo do ano passado, que nada mais é, né, todo mundo aqui que tem uma trajetória de conhecimento da política pública conheceu ali as iniciativas do Cine Mais Cultura, que era a rede de exibição de cineclubes e pontos de exibição pelo país. E essa rede exibidora é herdeira dessa trajetória. A gente fez, mais na frente na apresentação, tem as ações que a gente promoveu ano passado com relação interministerial e o que está mais ou menos programado para acontecer esse ano, o que de público foi atingido com essa rede exibidora que está em 230 municípios, mais ou menos, do país ainda. É muito pouco, a gente sabe, em 500 pontos de exibição. O objetivo é ampliar, isso é só do ponto de vista da mobilização federal. Um desafio integrativo é, por exemplo, conseguir verificar todos os cineclubes que foram fomentados, por exemplo, com a Lei Paulo Gustavo ou com a PENAB, e conseguir integrar isso numa rede única em relação a possibilitar, disponibilizar conteúdos que sejam exibidos em diferentes pontos do país e que gerem discussão de cinema brasileiro nesses pontos, né? Porque a premissa aqui é que a rede exibidora ela sempre faz uma exibição com o debate posterior, como a prática cineclubista propõe. O mapeamento e mobilização do Parque Exibidor Nacional, a gente colocou de um jeito bem humilde, porque são duas ações que eu vou explicar mais para frente, vou deixar para o pedaço do slide para poder ficar melhor explicado. Então, essas ações elas reúnem, né, as premissas de acesso, promoção, formação de público, organização de dados, né, e, consequentemente, preservação do audiovisual, porque na plataforma a gente conseguiu, por exemplo, ter aí 400 obras que não estavam em suas melhores versões depositadas na Cinemateca Brasileira, e agora a gente tem ela nas melhores versões, não só para disponibilização para o público, mas também para a guarda e preservação dessas obras. Pode passar. Pode passar, que aí é a plataforma, acho que para a gente... Pode passar. A gente pode detalhar qualquer dúvida, mas eu acho que ela não é o foco aqui, né? É um FreeVOD, vai ser gratuita, aberta, tem essas duas versões, né, que vão ser lançadas, computador e celular. Tem um estudo para poder avaliar a possibilidade de ser versões Smart TV. Está em avaliação essa possibilidade. A gente acha que tem viabilidade, mas precisa avaliar com essa questão da TV 3.0 também, se não é melhor ser um canal dentro das TVs, ao invés de ser uma coisa própria, um aplicativo próprio. Mas o cadastro vai ser via GovBR e as fases de lançamento estão divididas nessas duas etapas, né? Na etapa de disponibilização, primeiro para as escolas, em decorrência da 13.006, né, de 2014, a legislação, e depois, na sequência, para o público em geral. Pode passar. Pronto, eu antecipei o slide. Essa legislação foi uma legislação proposta pelo senador, na época, né, Cristóvão Buarque, e passou alguns anos tramitando até chegar à sua sanção. A 13.006 ela determina a exibição de 2 horas de conteúdo audiovisual nas escolas por mês, e
estava sem regulamentação, tinha sido iniciado até 2016 uma discussão sobre essa regulamentação, um grupo de trabalho MINC-MEC, e a gente, na busca por não precisar começar as coisas do zero, pegamos a referência do que já tinha sido feito anteriormente e, em diálogo com o MEC, esse decreto de regulamentação deve sair em conjunto com o lançamento da plataforma, para que a gente consiga disponibilizar os conteúdos. As secretarias estaduais, pelo menos o CONSED, que é o Conselho das Secretarias Estaduais de Educação, já foi consultado, e a Undime também, que é a dos municípios. A gente disponibilizou, o MEC disponibilizou a minuta do decreto para eles poderem se manifestar se aquilo estava fazendo sentido, né? Porque também uma legislação como essa no Brasil, ela não funciona se na ponta as secretarias estaduais e municipais não aderirem a essa política, e que isso que se possa ter a forma de exibir. Então, a gente juntou a regulamentação com a ferramenta, né, que era a dificuldade de ter acesso aos filmes dentro das escolas, que é a plataforma. Pode passar. Aí, além das escolas, né, vai poder ser exibida em outros ambientes, como nos cineclubes e nos pontos de exibição, que a gente já atua. Pode passar. Aí são as premissas de identidade, pluralidade, a forma que é composto os conteúdos, né? O acervo da Cinemateca Brasileira está disponibilizado lá. Claro que tudo que já foi digitalizado, tudo que está acima de SD, né? Porque a gente tem alguns formatos que não dá, porque a qualidade está muito baixa. Então, tudo que está, pelo menos, em SD bom, da Cinemateca, Centro Técnico Audiovisual, Fundação Palmares e Funarte são as que já estão lá, mas tem outros agentes da esfera federal querendo participar, e o próprio MEC, com possibilidades aí dos acervos que eles tinham da TV Escola, dos acervos que eles tinham também da Roquete Pinto. Estamos dialogando sobre essa possibilidade. O edital de licenciamento, porque a gente também não queria partir sem ter obras contemporâneas no acervo, e obras que tenham sido, como a gente brinca lá, que são os nossos blockbusters, também precisavam estar na plataforma. Por isso, a gente fez, no ano passado, um edital de licenciamento para selecionar 410 obras de curtas, médias e longas metragens para estarem na plataforma, que deve começar com um acervo de pelo menos 500 obras. Pode passar. Pode passar. Aqui é a estrutura de governança. Aqui essa apresentação, gente, ela é completa, então a gente vai usando na medida do público. Aí é o portal, que pode passar, que esse é o portal que eu já citei, né, que agrega os dados, a promoção, que aqui, no caso, é uma coisa que a gente vai fazer de fase final em relação aos filmes, para ter condição, né, de você saber se o filme está em cartaz, o filme brasileiro está em cartaz na sua cidade, e você conseguir comprar no cinema X ou Y. A gente vai tentar fazer uma integração aí dos APIs, né, com as tiqueteiras, para poder a pessoa conseguir comprar através desse próprio link que a gente vai indexar. Essa discussão, né, foi feita com a Exibe, com a Abraplex, com a FENEC, e agora a gente está marcando uma conversa com as tiqueteiras para ver a forma mais fácil de integrar. Em última instância, vai ser redirecionado para o site das tiqueteiras, mas a gente vai conseguir ter um agregado neste mês, né, de abril de 2025, quais os filmes brasileiros que estão em cartaz. Isso sendo disponibilizados com um mês de antecedência, para que a gente gere ali já um burburinho sobre o que será lançado. Claro que o que eu estou contando aqui é o desafio que está posto, né, e o como a gente está pactuando, que vai ser disponibilizado. Pode passar. É isso. Aqui é o exemplo da tela que já está lá sendo formatada pelo NEES da UFAL. Pode passar. Só exemplo das formas que vai poder ser pesquisado, né, por distribuidora, por filme, por estado, e clicando nos filmes ser
você conseguir ir para o caminho da compra do ingresso na sua localidade. Pode passar. Essa é só uma estratégia de promoção, sabe, gente? E esse é só um braço dentro do portal. O portal tem outras informações, tem outras categorias. Ele tem categoria de preservação, tem outras categorias. Mas é só para apresentar aqui, recortando ao que ele vai servir no caso da difusão e da promoção. Pode passar. Aí a rede exibidora, que é composta, né, de diversos espaços, centros de cultura, cineclubes, pontos de cultura, museus, CELS, escolas, IFs e universidades. Hoje é o que a gente tem nessa rede. Pode passar. Aí são as ações, especificamente de formação que a gente fez, de público, que a gente fez ano passado, em parceria com o Ministério de Direitos Humanos. A gente fez a 13ª Mostra de Cinema e Direitos Humanos. Foi a primeira vez que o Ministério da Cultura participou de maneira direta da mostra, e esses são os resultados, né? A Mostra Mercosul, que foi um ciclo voltado para curtas-metragens, aí em parceria com a RECAM, aí já foi produção latino-americana, né? Brasileira e latino-americana, e demonstrou assim uma demanda grande sobre produção infantil. Pode passar. E aí dialoga até com o número que Cláudio mostrou, né? O Divertidamente tem um resultado astronômico e, ao mesmo tempo, a gente tem pouca oferta de produção brasileira para o público infantil, né? Dá para também ir correlacionando o resultado dos números com o que realmente a gente está colocando como oferta no mercado. Aí foi uma parceria com o Dia da Animação, que foi uma parceria pequena, porque foi feita bem específica, e isso é para deixar também aberto que, se houverem interesses de outras mostras, a gente também tem feito essa estratégia de fazer em conjunto com mostras que já existem, né, para colaborar e não ficar criando mostras lá do zero a partir do nosso trabalho lá da coordenação. Aqui são os números gerais, né, que eu falei errado, a quantidade de municípios. Ainda bem que a Thay colocou essa pesca. 535 pontos de exibição e cineclubes, 350 municípios do país. Ano passado, com as ações, foram 45 mil pessoas de público atingido dessas ações. Pode passar. Pronto, agora. Pode ir para outra tela. A gente sabe que, a partir desse inciso 2º da Lei Paulo Gustavo, foram investidos recursos na reforma, na reabertura de salas, era um rol de possibilidades que esse inciso 2º trazia, né, em relação ao apoio à reforma, restauro, manutenção e a funcionamento de salas de cinema, sejam elas públicas ou privadas, cinemas de rua e de cinemas itinerantes. Isso era o que estava escrito na lei quando a gente chegou e precisou, né, ser regulamentado por um decreto. Porém, pelo texto da lei, isso era discricionário, a escolha, né, era discricionária dos estados e municípios para fazer a aplicação de acordo com o diagnóstico de cada lugar, na aplicação dessas diferentes possibilidades. O que a gente conseguiu identificar até agora, numa relação de diálogo um pouco com algumas secretarias estaduais e do levantamento que a gente fez de todos os editais de Estado, tá? A gente fez um recorte inicial que foi trabalhar como que as 27 unidades da federação usaram esse recurso e o que representou do ponto de vista de quantidade de salas de cinemas novas. Porque a gente conversou, inclusive, com a Secretaria de Registro da Ancine para ver se tinha alguma forma de identificar se esse dado chegava, mas não é um preenchimento que existe. O meu financiamento veio de tal fonte, então não dava para ser uma coisa mais simples que a gente buscasse. Está sendo um trabalho mesmo de verificar os resultados dos editais, e agora a gente conversando com o Fórum de Secretários para ter um indicador de que existem salas novas, porque foram reformadas, porque foram restauradas, porque foram reabertas com os recursos da Lei Paulo Gustavo. Com todo o contexto que a gente está observando nessa costura que a gente está tentando fazer com o Fórum, é de que muitas dessas salas precisam de assessoria.
seja para registro na Ancine, seja para o funcionamento do sistema de bilheteria, seja para programação, para o formato da programação e contato com as distribuidoras, porque o que nos interessa é de que essas salas passem a contabilizar público. Foi um investimento... 3 minutos, beleza. Foi um investimento que foi feito e isso precisa servir, atender, né, ao que ele estava sendo planejado e ao que ele pode representar do ponto de vista de quantidade de bilhetes vendidos ali, registrados na Ancine, ou vendidos, ou as salas acessadas, né? E a gente até começou esse diálogo, mas tomamos a medida de ir, primeiro, identificar qual é o cenário junto aos estados, para depois a gente conseguir fazer uma ação mais objetiva junto. A proposta é fazer junto com a Ancine. Pode passar. Que é essa articulação e mobilização via Fórum Nacional de Secretários. A gente já está fazendo o encontro com os gestores das salas de cinema, para fazer essa assessoria técnica mesmo, de pegar na mão e contribuir nos registros e contribuir na parte da programação com diferentes ações, aí, sobretudo com os distribuidores. Pode passar. E, por fim, acabando, pode passar essa tela. Esse trabalho de mapeamento com a RNP, com muita tranquilidade, agora dá para falar, porque foi uma coisa que está no radar desde 2023 e a gente não tinha conseguido contratar, mas saiu no Diário Oficial ontem, então dá para falar que a gente vai fazer um levantamento com eles, num prazo de, no máximo, 6 meses de trabalho, sobre a capacidade instalada, pensando em ampliação do parque exibidor, né? E aí essa capacidade instalada nos órgãos federais, que prioritariamente vai ser trabalhada as universidades, os IFs. É um projeto que foi o professor Manevi que trouxe, né? Já vinha discutindo isso desde 2017. Ele estava com a RNP é só o órgão que é só a OS com que a gente está trabalhando, mas as pessoas que estão por trás dos projetos, é importante a gente nomear também. O Mauri Paulo também estava nessa apresentação. E é um trabalho que a gente acredita que o resultado é a possibilidade de a gente entender quais são os lugares que é mais fácil você adaptar e ampliar o parque do que construir. A opção aqui em fazer um mapeamento, usando aqui uma referência de uma exibidora que está aqui, o Circuito Sala de Arte. Já tinha ali uma infraestrutura construída, e você adapta aquele espaço, você equipa aquele espaço num viés, numa vertente que não fosse pensar em construção. O que a gente conseguiu ampliar com a RNP, né, nessas discussões da contratação, foi que não fosse só universidades e IFs, mas que isso também pudesse mapear os centros culturais ou outros órgãos, né, que tenham interesse sobre transformar os seus equipamentos culturais em salas de cinema também. E vai sair desse trabalho uma proposta também em relação às possibilidades de gestão dessa rede. Então, é também uma contribuição que dialoga com o que Cláudio abriu a mesa falando sobre ter uma rede nacional voltada para as produções brasileiras. Então, agradecer, corri, tentei fazer um geral. Obrigada. É um encontro de exibidores. Agora, eu preciso destacar também, lembrar que a gente convidou 6 distribuidoras para estar aqui. Ibirá Machado está aqui, da Descoloniza. A gente acredita que a gente precisa aprimorar o diálogo entre exibidores e distribuidoras, se conhecer, pensar novas formas de lançar os filmes também, fazer com que essa quantidade muito grande de salas de cinema passe a estar no radar das distribuidoras. Eu acho que isso é muito importante.
Paulo Alcoforado, por favor, 15 minutos, tá? 10. Prometo tentar, com todas as minhas forças. Boa tarde, gente. Eu queria começar com parabéns que precisa ser registrado a Cláudio, a Marília, por terem levado o Cine Glauber Rocha, empreendido para conseguir levantar essa sala de cinema, que é uma referência aqui em Salvador, é a sala escolhida para fazer os principais lançamentos comerciais. Ela tem um impacto urbanístico também aqui no Centro Histórico de Salvador. Essa Praça Castro Alves, que é uma praça tão importante, quando a sala ela foi erguida e eles empreenderam, havia problemas de iluminação, de segurança, não havia essa ocupação que há hoje. Então, a sala de cinema ela também pode ser vista como um elemento dinamizador da urbanização da cidade, da ocupação de espaços. Então, assim, é um empreendimento que, ano a ano, a gente vê crescendo, com atividades com escolas, cineclubes, professores, circuito comercial, lançamentos de filmes, séries de televisão, o festival. Então, esse é o meu primeiro parabéns. Segundo, 20 anos de Panorama, coisa de cinema, né? Então, a gente tem que registrar, comemorar juntos aqui 20 anos de Panorama. E o terceiro é por me dar a oportunidade de viver um formato que eu não conhecia, inédito, de um seminário de exibidores, com esse conjunto de mesas onde os exibidores podem se apresentar, compartilhar sua visão e pensar a questão da exibição no Brasil a partir da reunião de um conjunto de agentes econômicos que estão à frente de 40 complexos exibidores, reunindo aí algo em torno de 500 salas de cinema, mas alguém falou aqui que a Exibe ela representa algo em torno de 1.000 salas de cinema e complexos pequenos e médios, que é algo que, obviamente, a função da Ancine, para que ela possa bem regular, bem fomentar e bem fiscalizar, ela precisa entender primeiro para identificar os problemas, fazer o diagnóstico e tentar apresentar soluções normativas e não normativas. Então, queria parabenizar você, Marília, e você aqui está representando, apesar de você ser palmeirense. Mas vamos lá. Em relação à questão, acho que Dani, cumprimentar Daniela Fernandes também, um prazer estar dividindo aqui a mesa com você. Dani deixou muito claro aqui a questão das atribuições. Eu acho que eu vou deixar para o final um pouco das atribuições que são compartilhadas entre SAV e Ancine, mas, essencialmente, é responsabilidade da Agência Nacional de Cinema toda atividade relacionada a mercado. E exibição, exploração econômica com venda de ingressos de sala comercial de exibição de filmes é uma responsabilidade da Agência Nacional de Cinema. Então, é só para a gente começar por aí. Acho que, em que pese os esforços realizados pela Ancine aí há 15 anos atrás e que se estenderam aí, especialmente até 2017 e tal, com políticas de expansão do parque exibidor, com políticas de parceria com prefeituras, com políticas de desoneração, Recine, com políticas de adicional de renda. Hoje o momento é outro, e mesmo naquele momento a gente conseguiu avançar em relação a determinadas questões, mas havia outras questões a avançar. E considerando o perfil dos exibidores aqui presentes, preciso dizer para vocês o seguinte: não foi feito e precisa ser feito um diagnóstico em relação à condição dos pequenos e médios exibidores, na direção que o Cláudio sugeriu lá, com a qual eu concordo totalmente. Eu vejo uma oportunidade de criar, a partir dessa rede de exibidores, de fortalecer o processo, o encontro do público brasileiro com o cinema brasileiro. E acho que nós não estamos fazendo o melhor esforço
não estamos dando as melhores respostas para que isso aconteça. Quando falo nós, eu acho que a política pública não está dando a melhor resposta em relação a isso. Nós fizemos um esforço lá atrás relacionado à expansão do parque exibidor, ou a relação hoje, né, 3.500 salas de cinema, é uma relação de uma sala de cinema para cada 60 mil brasileiros, mas, obviamente, que essa é uma questão. Grande parte da população brasileira não conhece a experiência social de assistir a um filme numa sala de cinema, mas me parece uma questão mais urgente hoje atacar os vazios que existem nas sessões de cinema brasileiro, nas salas de cinema. Então, atacar esses vazios, me parece que essa é a questão mais urgente. Uma coisa não impede a outra, mas me parece que essa questão precisa ser enfrentada. E essa questão, a resposta a essa questão, implica, obviamente, olhar a condição do exibidor e implica pensar e incrementar o processo de distribuição e promoção do longa-metragem nas salas de exibição. Tem uma relação também com a questão do streaming, e eu não vou entrar por aí, a não ser pontualmente, porque não adianta um filme estrear numa sala de cinema quando ele está sendo promovido, mesmo que não esteja disponível ainda em catálogo, mas que seja promovido para, num futuro muito próximo, estar sendo exibido num catálogo de streaming. Então, assim, tem uma questão aí importante, que é a estreia em sala de exibição, quanto tempo o filme na sala de exibição antes de entrar em catálogos é uma questão, como promover os filmes brasileiros, como tornar o longa-metragem brasileiro um bom negócio para os exibidores. Eu sempre acho que a nossa maior... assim, o que é mais importante em todo esse processo, falando em sala de exibição, falando em cinema, é o exibidor. Aí eu estou falando não da personalidade jurídica, estou falando do gestor, daquela pessoa que toma a decisão de empreender nesse segmento, nessa atividade. Porque você pode construir e financiar um conjunto expressivo de salas de cinema, mas é esse exibidor que vai levar. Se a gente não tiver essas pessoas, a gente não vai conseguir realizar. Então, esse é um desafio grande que nós temos para construir. Ainda, você falou, Dani, da Lei Paulo Gustavo. E a Lei Paulo Gustavo ela deu margem para financiar também manutenção e construção de novas salas de cinema. Só que o aspecto de... Eu fui a Belém no ano passado e visitei uma sala que tinha contado com recursos da Paulo Gustavo e foi, assim, um ótimo exemplo da boa utilização do recurso da Lei Paulo Gustavo para incremento da... Ele construiu uma sala a mais, conseguiu viabilizar uma sala a mais e foi um ótimo exemplo. Mas há casos onde a ação discricionária para financiamento às salas de exibição deu margem a financiamento de auditórios, com data show, experiências de exibição, mas que não eram assim dentro da visão de salas de cinema comercial, com todos os recursos mínimos que precisam contar, não era exatamente sala de cinema. Então, de alguma forma, houve uma dispersão de recursos que poderiam ter sido direcionados ali também. Houve casos de bom direcionamento e houve casos também em que se dispersou esse recurso. O que eu sinto? Porque o que eu estou falando aqui é mais do mesmo, não há nenhuma novidade, vocês já ouviram isso outras vezes. O que eu sinto? Que, ainda que seja uma responsabilidade da Ancine, e ainda que nós saibamos que a cota de tela ela não vai resolver o problema da ocupação das salas, nem de superação dos vazios nas sessões de cinema brasileiro, nas salas de exibição, esse trabalho, e ainda mais diante dos desafios hoje de tirar pessoas de casa para levar, ele precisa ser uma ação compartilhada. E quando falo compartilhada, eu falo no seguinte:
No que diz respeito à desoneração, vocês foram atendidos, confesso que eu não tenho uma informação se vocês têm uma visão de que pode ser aperfeiçoado o processo de desoneração, considerando que a gente está no âmbito de uma reforma tributária, que foi criada uma Secretaria Especial de Reforma Tributária no Ministério da Fazenda. Se há questões e pendências a serem tratadas relacionadas ao circuito exibidor. Ponto 1. Então, essa é uma questão que eu desconheço e adoraria ouvir e conhecer um pouco da visão dos empresários exibidores. Segundo, no que diz respeito ao fomento à infraestrutura de salas de exibição. Hoje, a única linha disponível que há, na verdade, é uma linha de crédito subsidiado, né? Há recursos em grande monta para isso, mas não existe mais os estímulos de prêmio adicional de renda, premiação para isso. De alguma forma, e aí é um dos aspectos, Dani, que eu acho que são responsabilidades compartilhadas, mas não só entre SAV e Ancine. Entre SAV e Ancine, o Ministério da Cultura, Ministério da Educação, Casa Civil, BNDES e os 4 integrantes titulares do Comitê Gestor do Fundo Setorial do Audiovisual, que é a composição que define a destinação dos recursos da política de financiamento. Eu acho, e tive a oportunidade, algumas das pessoas aqui estavam em Tiradentes, houve uma conversa com os grupos de trabalho, eu acho que a gente perdeu a oportunidade, por exemplo, de sinalizar em relação a um circuito de exibição de cinema brasileiro, mas não só brasileiro, um circuito de arte e ensaio, que estimulando que a maior presença de filmes brasileiros, para além da cota de tela, que, de alguma forma, programasse, dentro de alguns parâmetros, alguns filmes selecionados por uma comissão, filmes que atendessem a público infantil, jovem e adulto, ela poderia ser estimulada com a aquisição de ingressos, de parte de sessões. Então, essa era uma proposta que havia e que não foi contemplada, que não foi considerada. Mas, quando eu falo que não foi considerada, eu falo o seguinte, antes de ser considerado qualquer coisa, precisa haver um diagnóstico de quais são os nossos problemas. E se há um órgão composto por representação do governo e do setor audiovisual, e o setor exibidor não está sendo considerado, identificado como um problema, para que parte da solução seja uma solução não normativa de fomento, me parece que vocês têm a oportunidade, considerando a capilaridade nos estados do Brasil, considerando o número de salas, de uma ação coordenada, junto, obviamente, à Ancine, ao Ministério da Cultura, à SAV, ao Comitê Gestor, ao Congresso Nacional. Não sei se, talvez eu esteja chovendo no molhado, em relação a esse tipo de articulação, porque o contato individual de um exibidor que coloque a sua condição é sempre importante, mas demonstrar o que vocês representam, a quantidade, de quantas salas nós estamos falando, e a disposição de se associar para promover o cinema brasileiro, eu acho que é algo que está faltando nesse momento. Isso não é o responsável por não ter uma resposta nesse momento, mas eu acho que é um dos fatores que podem ajudar no processo de sensibilização mesmo. Por exemplo, vocês, uma ação cooperativada, vou dar o exemplo da música no Brasil, como se estruturou, né? Então, sociedades de autores foram formadas e, juntas, conseguiram constituir um escritório para recolhimento de direitos autorais. De alguma forma,
se esse conjunto de complexos exibidores que compõem a ESIB, eles se estruturam em uma cooperativa ou qualquer outro desenho que vocês achem que faça sentido. Vocês podem atuar em vários níveis, além do político. Por exemplo, vocês poderiam negociar juntos a questão de contratação de serviços, negociar juntos questões relacionadas à desoneração, ou se chega uma representação de vocês com os estados que eu vejo representados na programação aqui do Panorama Coisa de Cinema, né, falando com o Congresso Nacional, e não há, neste momento, escassez de recursos recolhidos pelo Fundo Setorial do Audiovisual, então eu acho que vocês têm, de alguma forma, se comunicar melhor para que a gente consiga destravar diagnóstico e respostas em vários níveis. É um pouco do que eu estou falando. Mas, quando eu falo isso, eu não estou querendo transferir para vocês a responsabilidade. Mas eu acho que os números são muito expressivos. Eu acho que a gente tem a oportunidade de dar respostas melhores do que a gente está dando. Como um dos aspectos que eu preciso dar em relação à distribuição, eu acho também que o modelo de distribuição de financiamento hoje é um modelo que ele serve para determinado modelo de negócio, mas que existem outras experiências de distribuição que precisam ser compreendidas e contempladas. Pensamos na possibilidade de núcleos de distribuição, pensamos como seria eficiente que, em alguns casos, produtores, a ideia do núcleo de distribuição são produtores de pelo menos 3 regiões, se associassem, contratassem um profissional de distribuição, mas que estivessem mais próximos desse processo, né? Pensamos em desenhos diferentes de distribuição e de promoção da obra audiovisual. Em relação à regulação do streaming, e aí poderia ser uma coisa que uma representação política desse conjunto dessas 1000 salas de cinema, desse conjunto de grupos exibidores, poderia ajudar nesse momento no Congresso Nacional, é que a regulação do streaming ela poderia, por exemplo, sugerir que as plataformas, no processo de proeminência, de promoção das obras dos seus catálogos, e especificamente em relação ao longa-metragem, já que esse longa-metragem ele vai para o catálogo, que eles iniciassem a promoção desde o momento da estreia da obra em sala de exibição. Obviamente que você somaria esforços com a promoção em sala de exibição, valorizando a obra, e essa obra vai chegar ao catálogo com mais chances, mas talvez o cinema brasileiro experimentasse um processo de promoção que nunca, sem precedente, porque contaria com todo o poder de fogo desses serviços de streaming, consideradas as plataformas, para promover o longa-metragem brasileiro, aqueles que vão integrar o catálogo de cada serviço. E, além disso, repetindo, a questão de que as obras brasileiras, longas-metragens, que integrarão o catálogo, de alguma forma, tentar fazer com que elas não sejam promovidas como obras integrantes do catálogo, que se garanta uma janela de exibição dessa obra em sala de exibição antes de ela entrar em catálogo, porque senão a gente vai começar a canibalizar e disputar. Acabou o tempo aqui, né? E termino só com uma pergunta, claro, que eu acho que você pode responder. Existe algum representante da ESIB no Conselho Superior de Cinema? Existe? Jack. Tá, massa. É isso, gente. Obrigado, a gente continua conversando. Adiantando só um pouquinho da mesa que a gente vai ter amanhã,
com a França, né, com as pessoas representando, que vão falar um pouquinho do audiovisual. O streaming, uma das coisas que é importante, a regulação do streaming na França, é que há uma taxa no streaming que vai para a sala de cinema, para a manutenção da sala de cinema. No ingresso também, no ticket geral, existe uma taxa que vai para a manutenção das salas de cinema. O exibidor francês começa um ano recebendo um valor para a manutenção da sua sala. Pintura, troca de equipamento, etc, etc. Uma coisa que eles me falaram, que foi muito importante, Sandrine estava junto, é que quando eles começaram a política deles em 46, de proteção ao cinema, eles começaram pela exibição. Porque eles falaram, a partir do momento que a gente garante a sala de cinema, garante a existência, a gente vai ter o restante. Então, é uma inversão dessa lógica que a gente tem hoje, né? A gente começa pela produção e a gente não sabe onde que vai terminar, como que vai terminar, se o filme vai ser visto, vai encontrar o seu público. Gente, perguntas, questões para os nossos convidados, se inscrevam lá. Beto, por favor. Não, ele levantou a mão. Eu quero ouvir mais agora. Eu não estou entendendo isso, mas já que me entregaram, né, o que eu vou fazer? Agora a pergunta tem tempo também. A lógica, a cada R$1, e isso para mim é um mantra. É um mantra que entra na sala de cinema, ele alimenta toda a cadeia do audiovisual. Quando o Cláudio diz que se inverteu a lógica, totalmente. Quando vocês falam no catálogo, eu falei para ela brincando, temos que combinar com os russos. A gente planeja uma série de coisas sem combinar com os russos. Como se a gente soubesse o que os russos querem. Os russos é a população brasileira. Nós produzimos filmes e estamos encurralados entre a comédia, que não chega a nem ser a comédia que a gente teve no passado, a comédia Zorra Total, como Blockbuster, e o filme Cabeça. Como se não houvesse nenhum gênero que pudesse. Hoje, na palestra do Dolby, o cara comentou um filme sensacional. Eu falei, gente, é isso. Eu falei, quero exibir seu filme. Nem vi, mas já amo. Pelo que você está falando, porque ele é totalmente diferente de tudo que eu estou vendo. Quando eu falo combinar com o russo, é isso. E quando a gente questiona isso, qual foi a resposta que foi dada pelos grandes produtores para a revista do exibidor? Vamos achar a fórmula de conquistar os corações e mentes dos brasileiros. E aí, o sistema está errado. Qual é o sistema de pontuação na Ancine? À medida que os mesmos que estão produzindo os filmes, que a maioria, e que não trazem novidade, que a maioria do público não vai ver, continuam produzindo. 700 roteiros não foram nem abertos, porque não pontuavam. E a gente está falando de acessibilidade, tem uma coisa muito interessante que você colocou, me dá um minutinho a mais. Eu venho fazendo uma sala de cinema e aprendi muito, e eu já fazia sala de cinema, mas, dessa vez, eu recebi um recurso que era muito pouco. E eu falei, gente, como é que eu vou administrar que eu adoeci antes da pandemia, a sala ficou fechada e apodreceu tudo, eu perdi tudo. Projetor, som, tudo que vocês puderem, mofou. Eu falei, eu tenho que quebrar tudo, começar do zero, com R$400 mil. E é isso que eu comecei a pensar, que tem muito no que você colocou aí, que é muito interessante, Paulo. A gente precisa repensar, e aí exibe as associações,
de fazer, eu cheguei a pensar em fazer a fábrica de fazer cinema, montar salas de cinema. Isso aqui custa R$800, sei lá, no mínimo, uma cadeira média. Eu fiz uma outra cadeira, confesso para vocês, que ficou muito boa, por 400 e poucos. Tudo a gente começou a produzir. E eu falei, bom, é possível de baixar o custo. Eu comprei um som Dolby, porque eu acho que o meu público merece a melhor experiência. Estou batalhando por um projetor RGB, porque eu também acho que é a melhor experiência, e que não é DCI, que é melhor do que o DCI, que custa 1/3 do que o DCI vale. Porque a gente se envolveu lá atrás, na história da não pirataria, do bababá, quando a gente já queria fazer uma fábrica de cinema, e que eu acho que essa fábrica é real, é possível acontecer ainda, porque o nosso parque é muito pequeno, se a gente for comparar com os Estados Unidos. China, nem pensar, Estados Unidos, 40 mil salas. Para o tamanho do Brasil, de 3.500 não é nada. O interior está deixando de ir ao cinema. Ao fato de deixar o cinema, quando ele vem visitar ou passear numa grande metrópole, ele não vai mais ao cinema, porque ele está perdendo o hábito de ir ao cinema. Então, acho que assim, essa é uma questão, Cláudio, que ela é muito grande. A gente tem que falar em inovação, tecnologia, equipamento, combinar com os russos, discutir corajosamente que cinema é esse? Para quem a gente está fazendo esse cinema? Para falar para si próprio? O rapaz ontem usou um termo que falou, o meu amigo falou, não, eu fiz lá meu discurso, meu desabafo. Vai para o psicanalista, seria mais barato financiar o psicanalista do que toneladas de recurso na produção. E eu posso falar isso, que eu sou da geração que fez a Carta de Curitiba em plena ditadura militar, retomou o movimento cineclubista e focou na exibição, e que usávamos aquele discurso. O pior filme brasileiro nos diz mais do que o melhor filme estrangeiro. Claro que isso é um exagero, mas aquilo tinha um sentido naquele momento, né? Então, são muitas camadas. E essas camadas... Agora, a cooperativa é maravilhoso. Comprar em escala. Você baixa o equipamento nesse cara, você baixa o projetor. Sabe? Temos que pensar soluções. Porque você construi um parque, e eu venho falando um mantra aqui, que é o seguinte, eu não quero 10 anos. Eu quero para os próximos 50 anos. Qual é a meta de construir 20 mil salas de cinema? Eu sou da geração da Embrafilme, montei a primeira unidade móvel de cinema da Embrafilme para passar filme nas favelas em 76. 77, se eu não me engano, ou 78. Pulou um ano aí, 79, nós tínhamos 40% da renda, que é o que a Coreia faz hoje. Tão falada a Coreia, é a Coreia e a França. São os nossos dois grandes exemplos. Mas cada país com a sua originalidade. Qual é o nosso? 40%, Cláudio. Só isso que eu quero. Já foi possível com o cinema nacional, 10% da Embrafilme, e os outros 30% eram do mercado de produção. 30% conquistavam o público brasileiro, 40%. Bem, boa tarde a todos e todas. Quero saudar Cláudio Marques e, em nome dele, saudar a todos vocês, fazedores do cinema, do audiovisual, e dizer que eu sou uma apoiadora, né, do Panorama e de todas as políticas do audiovisual. Eu cresci numa cidade, numa família, que meu pai ia todos os dias ao cinema, assistia o mesmo filme. Mas, na época, na cidade do interior do estado, Alagoinhas, nós tínhamos 2 grandes cinemas, né? Nas cidades menores, a gente carregava a cadeira para ir
né, a uma sala de cinema. E, infelizmente, eu acho que algumas coisas que aconteceram nesse país fizeram um retrocesso muito grande, né, na área da cultura. Porque eu acho que a ditadura tem uma responsabilidade muito grande de muitas mudanças, que a gente teve muito retrocesso. Esses cinemas, hoje, na minha cidade, viraram igrejas, né? E isso é para a gente pensar. Então, eu acho que muita coisa muita mudança foi para pior, né, nesse campo da cultura. Eu estava vendo que os números são muito interessantes aqui. Eu acho que a gente está melhorando pelos números que foram apresentados. Já tivemos mais salas de cinema, né? Estava aqui conversando. Hoje temos cerca de 3.500, e eu acho que esse esforço de fazer com que o público vá ao cinema, que é uma obsessão de Cláudio, né? Eu comecei também a pensar sobre isso. Eu acho que a gente precisa fazer. E acredito muito que o esforço da gente tem que ser também nos municípios. Então, porque é no município que a gente vai ao cinema, é no município que a gente vive, efetivamente, que a gente consome e faz cultura. Então, como vereadora aqui desse município, eu já quero me comprometer aqui em regulamentar a Lei 13.006, de 2014, no município. Eu acho que a gente devia fazer um movimento para isso. É uma coisa bem... E aproveitar, inclusive, esse momento que a gente está com dinheiro né, na área da cultura, e eu acho que isso é uma coisa possível, né, de se fazer, não só aqui, mas a gente fazer um movimento que os municípios façam a regulamentar, né, nos seus municípios essa lei como uma forma de fortalecer, né, a presença do público no cinema, ao cinema nacional. Obrigada. Finalmente. Boa tarde. Sou Domingos Ailton, sou secretário de Cultura e Turismo da Prefeitura de Jequié. E nós, lá dentro da nossa política pública, a gente tem tido uma preocupação com a formação de público em relação ao cinema, né? Tanto que vai acontecer um festival a partir de amanhã lá em Jequié, Jequié Afro, Festival Jequié Afro, e vai ter exibição de vários filmes, né? Nós temos também uma caravana cultural Jorge Salomão, que percorre os bairros populares, os distritos e povoados, e lá também exibimos filmes. Nós temos também uma festa literária, e aí na festa literária tem uma exibição de filmes, é o Cine Felisquier, que é uma referência ao Cine Jequié, né, que Robson Roberto, cineasta que viveu lá em Jequié, que mora aqui, fez inclusive um filme. Esse cinema, ela disse aqui, que virou alguns cinemas na cidade dela, igreja lá virou farmácia, inaugurou recentemente uma farmácia, mas, felizmente, foram abertos, né, pela iniciativa privada dentro de um estabelecimento que tem restaurante, tem lanchonete, shows, etc., abriu um cinema e outro dentro de um condomínio também, mais aberto ao público. E isso é importante também. Nós fizemos, inclusive, uma parceria, uma parte do recurso, por exemplo, da Paulo Gustavo, foi para a acessibilidade de um desses cinemas, não é, o Cine São José. Mas eu gostaria, a pergunta é o seguinte: o que não é, tanto a diretoria de audiovisual, não é, quanto a Ancine pode fazer em relação aos municípios? Nós estamos dispostos, não é, a fazer parceria, não é, com o governo federal, no sentido da gente democratizar cada vez mais, incentivar, não é, principalmente que as novas gerações tenham o costume, não é, que teve a minha infância de ir ao cinema, porque todo domingo a gente tinha um matinê, não é, à tarde, de ir ao cinema. Então, era uma coisa que estava na nossa identidade cultural, não é, nosso costume cultural, ir aos domingos. Então, eu quero que essas novas gerações também tenham essa possibilidade, não é, de apreciar e de ter na sua vida, em toda semana, não é, a ida ao cinema. Obrigado. Vou só comentar o colega de Jequié, prazer, gestor de lá,
Seu nome? Domingos. Então, Domingos, a gente, na política de interiorização aí da cultura do Ministério, de uma maneira geral, essas parcerizações têm acontecido por via da PENAB, né? E a gente, já no ano passado, foi instado, né, todas as secretarias a formularem as possibilidades de uso da PENAB para cada linguagem artística e para os segmentos culturais que o Ministério atua. Então, tem disponibilizado, inclusive no site do Ministério, um manual, né, um formato disponibilizado para os municípios de quais as categorias podem ser utilizadas os recursos da PENAB para o audiovisual de uma maneira geral. E lá tem categorias voltadas para a difusão, que é a pauta aqui, né, o recorte, pensando em difusão, reunindo distribuição e exibição. Lá, nesse material, a gente coloca as possibilidades de investimento em cineclubes, em mostras, e mesmo na manutenção de salas de cinema a partir, né, tem lugares que fizeram um investimento com a Paulo Gustavo, como você falou, e que isso precisa ter uma continuidade. Isso é uma primeira uma informação que está geral, pública, desde o ano passado. Mas tem uma outra camada que é de disponibilidade que a gente tem. A gente buscou, a gente esteve no encontro de prefeitos que aconteceu, de novos prefeitos que aconteceu em fevereiro, em Brasília. Tinha lá representado um conjunto de quase 4.000 prefeituras, né, do país, e a gente se colocou à disposição também no âmbito municipalista para essa assessoria em relação às necessidades que os municípios tivessem para os investimentos que estivessem fazendo no campo do audiovisual, sabe? Outra coisa que a gente já disponibilizou, e aí desde 2023, foi a rede de exibição, né? Que a cada mostra que a gente faz, essa que está atingindo aí 350 municípios, 350 e poucos municípios do país, em 535 pontos de exibição, ela é toda composta por instituições que estão nos municípios, né? Como a vereadora Ladilce falou, onde a vida acontece. São pontos de cultura, são bibliotecas, né? Centros de cultura dos municípios, de uma maneira geral, se cadastram e têm acesso a um conjunto de materiais de exibição e algumas ações formativas, assim, de um refresh geral. Mas, se quiser, também a gente passa o contato para poder afinar essas conversas. Oi, sou Luiz Joaquim, eu estou representando a Fundação Joaquim Nabuco, lá no Recife. Dani, uma curiosidade, você falou na ação com a RNP, né, e disse, ontem foi publicado um diário oficial, a gente já pode falar. Você tem como dizer quais são os próximos movimentos, ou ainda é muito cedo para dizer alguma coisa? Boa tarde. Primeiramente, eu queria agradecer o empenho, tanto da Dani, diante da secretaria da Diretoria de Difusão, né? Eu acompanhei a questão da Paulo Gustavo no Brasil inteiro, né? O Paulo falou sobre a questão da Paulo Gustavo, sobre execução, sobre recursos que foram despejados em auditórios, né? E a gente tem, obviamente, uma preocupação, porque dentro da Lei Paulo Gustavo, a princípio, ela falava sobre amenizar os danos causados pela pandemia, né? E muitos exibidores, infelizmente, não puderam ter acesso a esse recurso, né? Então, assim, a gente sabe, e eu estou direcionando agora nesse momento para você, Paulo, porque assim, eu sei que você não estava na Ancine naquele momento, mas todos os exibidores no Brasil inteiro sentiram muito a falta da Ancine de estar acompanhando, junto com o Ministério, né, a execução da Paulo Gustavo. A gente sabe que não foi responsabilidade do Ministério,
né, a execução foi transferido para os estados e para os municípios. E eu acompanhei, como eu falei agora há pouco, o próprio empenho da Dani em poder tentar instruir os estados e municípios a também ajudarem, auxiliarem os pequenos exibidores, né, que estavam contemplados dentro da lei. Mas o que a gente viu realmente foi isso, muito dinheiro despejado em situações que, de certa forma, são duvidosas, né? Muita coisa aconteceu indo recurso para situações públicas que podem também, não só naquele período, mas nos dias atuais e futuramente, receber recursos através de emenda parlamentar. Então, assim, eu particularmente questionei muito isso, a Dani sabe, né? A gente falou muito sobre essas questões, porque os órgãos públicos eles poderiam receber recursos de outra maneira. E, naquele momento, acho que para a gente seria muito mais importante a gente poder trabalhar em cima da manutenção do nosso parque exibidor brasileiro. Foi muito dificultoso em todos os estados onde eu pude tentar dialogar com as gestões, inclusive aqui também na Bahia, eu tive diálogo, né? E aí fica a minha provocação para o momento. A gente tem uma outra questão cultural que está em andamento, que é a PNAB. Né? Fica aqui uma provocação para você, Dani, para você, Paulo. A PNAB não seria, de repente, um bom caminho, aproveitando que existem gestores estaduais aqui também presentes, para que, de repente, a gente possa chegar nesse caminho de apoiar a exibição? São Paulo, aproveito também para citar São Paulo, o Estado de São Paulo, no ano passado, lançou um edital com 4 vagas no valor de 500 mil. Obviamente que a gente não pode comparar valores entre estados, mas lançou um edital para 4 vagas de 500 mil para apoiar e incentivar a exibição de conteúdo brasileiro. E esses projetos estão em execução, nesse exato momento, lá em São Paulo. Eu acompanho um projeto lá em Sorocaba. Então, assim, fica esse exemplo do edital de São Paulo, e não seria o caso da PNAB tentar abrir um espaço para tentar apoiar o exibidor brasileiro também? Fica a provocação. Obrigado. Só mais uma coisinha, só para complementar, desculpa. Sobre a questão dos espaços que receberam recursos. Tá? Vai existir alguma penalização para quem não cumprir? Eu estou colocando isso porque, assim, a gente sabe que, obviamente, para você ser exibidor, você tem que ter registro na Ancine. As próprias distribuidoras exigem isso da gente. Né? Para você ser exibidor, você tem que ter registro na Ancine. É o primeiro ponto. Segundo, dentro da lei também exigia o cumprimento da cota de tela mais 10%. Como que vai funcionar em relação a isso? A Ancine vai fiscalizar esses pontos todos também em relação ao cumprimento da cota de tela? Esses cinemas eles vão ter uma carreira, digamos assim, comercial, tendo exibição diária, etc. Eu queria saber se tem essa obrigação também, porque surgir salas que sejam sazonais, estou colocando uma hipótese, tá? Não estou dizendo que está acontecendo, mas se, de repente, surgir salas que pegaram recurso público, inclusive e que poderiam ter ido recursos para mais exibidores, se essas salas elas vão ter, essas pessoas que são responsáveis por esses espaços, têm alguma penalização, ou os próprios estados e municípios precisam também agir nesse sentido? Não, Cláudio, só rapidinho para complementar o que o Jack está falando. Viu, Paulo? Aqui. Nós tivemos um caso, inclusive, eu estou com ação contra o Estado do Paraná, e até agora o juiz não aceitou, porque está fazendo vistas. Vai fazer 1 ano, porque um teatro de Curitiba recebeu total a verba que era destinada ao meu cinema, e ele não, a minha ação contra esse órgão é que eu entrei no site da Ancine, eles não têm registro de cinema. Se eles não tinham registro de cinema, como que o dinheiro pode ter ido para eles? E como diz o Jack, depois que eles fizeram o festival, parou, fechou e voltaram a ser teatro. E agora, como é que fica o posterior? Eles vão cumprir cota de tela como? Se eles não estão exibindo mais filme. Só exibiram num festival, pegaram esse dinheiro, alugaram o projetor, alugaram tudo, fizeram um festival de cinema lá,
E aí acabou, o dinheiro foi, eu estou com ação, o Estado não quer aceitar a minha ação. E qual é a penalização? Paguei advogado, estou fazendo tudo, porque eu achei que aí foi crime. E qual que vai ser a penalização? A Ancine vai deixar passar isso, o Estado? É isso que eu estou revoltado, por isso que ele fica todo mundo bravo comigo. Algumas questões aqui. Veja só. Primeiro, esclarecimento. A gestão da lei Paulo Gustavo, da lei Aldir Blanc, a Ancine não teve participação nisso. Alguém colocou, acho que foi o Jack que colocou, que a Ancine não participou. Ela não participou desse processo. Não, mas assim, embora fossem recursos na Paulo Gustavo, recursos que tinham sido paralisados, foram bloqueados, e precisou de uma decisão do Congresso Nacional para tirar esses recursos e distribuir para os entes federados, a Ancine não participou do planejamento, nem da execução, nem da fiscalização disso. Não, então, eu estou tentando responder isso, eu estou colocando as questões aqui aos pontos. A Ancine não participou desse processo. 2, a Ancine ela participa da fiscalização de salas de exibição. As salas de exibição elas têm que ser registradas na Ancine e serem, de fato, salas de exibição. O que você colocou, que foi um teatro, que pegou recursos para lá, fez uma amostra e depois não continua, por óbvio, não está registrado na Ancine, então não é objeto de fiscalização da Ancine. Assim, vou continuar. O uso dos recursos, a análise de cumprimento do objeto do financiamento por qual é a prefeitura ou estado do Paraná, tá? Então, a responsabilidade por cumprimento da aplicação dos recursos é do Estado do Paraná. Imagino, Dani, me corrija se eu estiver errado, inclusive a fiscalização de se o objeto foi cumprido. Então, assim, é algo que a própria legislação ela define uma distribuição para os entes federados têm que aplicar a lei na forma do decreto, e a responsabilidade sobre o controle e sobre a execução dos recursos, incluindo o cumprimento do objeto, é do governo estadual. Agora, quando você pergunta, sim, mas não é responsabilidade da Ancine verificar se a sala de cinema está cumprindo cota ou não? Sim, é responsabilidade da Ancine. Agora, é uma sala de cinema? Não é um teatro, é ópera de arame. Exatamente. Então, assim, a dificuldade que tem aí é o seguinte, considerando as informações que você trouxe aqui agora, e se o recurso, porque eu não conheço o edital, se o edital previa que era financiamento de uma atividade cinematográfica para um circuito de exibição... Não, é o inciso 2, é para reformas de salas de cinema. Reformas de salas de cinema. E se ele foi aplicado... E lá não é cinema. E se ele foi aplicado de uma outra forma, é um desvio de finalidade. Pois é, só que o Estado não entende isso. Não, sim, ok. Mas assim, isso não é... Assim, a Ancine ela atua sobre salas de cinema. Você está me falando de um recurso que não é de um mecanismo gerido pela Ancine, que foi financiado para reforma de salas de cinema, mas que foi aplicado numa outra atividade que não é sala de cinema. A responsabilidade de fiscalização sobre o uso do recurso é de quem realizou o edital. Você está entendendo? Então eu tenho que entrar no Ministério Público. Não, na verdade, você disse que entrou com uma Entrei ação. contra o Estado, mas o Estado não aceitou até agora, vai fazer 1 ano. Ah, você entrou com um processo administrativo. Administrativo, entrei contra o Estado para pedir por que eles pegaram esse dinheiro. E uma das causas da defesa nossa é que eles não poderiam ter pego o dinheiro porque eles não têm registro na Ancine. Uma vez não tem registro na Ancine, não é sala de cinema. Exatamente. E o Estado não aceita. Exatamente. Você quer falar? Sim. Não estou escutando. Tá. Olha... Tá ligado isso? Não, você pode fazer uma denúncia na Ancine sobre a atuação irregular da sala de cinema.
Isso vai facilitar o encaminhamento. Agora, sobre a aplicação de recursos, tem que fazer a denúncia perante o órgão que administra esses recursos. A Ancine não administra a Lei Paulo Gustavo, a aplicação de recursos da Paulo. A Ancine é responsável pelo Fundo Setorial do Audiovisual, como secretaria executiva do Fundo Setorial do Audiovisual, e das leis de incentivo à cultura que estão afeta a ela, que é lei do audiovisual, basicamente, e artigo 1º-A da lei 11.437, né? Funcines e outras coisas assim. Então, você pode fazer uma denúncia por atuação irregular da sala, na Ancine, encaminha a ouvidoria, enfim, tem mecanismos bem fáceis. Posso caminhar o próprio processo que eu estou feito? Isso. E aí vai ser julgado, vai ser avaliado, vai ser julgado, não há um... Tá? Mas, em relação à aplicação mal feita do recurso, não é isso que a Ancine vai julgar, tá? Porque não... Mas quem vai, será, então? Quem administra o recurso. Quem administra o recurso? Paraná? Não. Quem cria... A Lei Paulo Gustavo, ela tem um órgão responsável pela administração daqueles recursos, aqueles 3 bilhões e tanto, tá? De acordo com parâmetros da lei. Se aquele órgão é que tem que ser mobilizado. Isso, como envolve recursos públicos federais, eventualmente o TCU também. Entendeu? Então, é o que eu posso te dizer, sem conhecer assim o caso. No caso da Ancine, tu pode provocar para ter uma resposta. Acho que não... explicando melhor, enfim, vendo o caso. Uma forma de ajuda, né? Então, você pode levar essa questão para a Ancine, agora, não sendo... gente, só aqui, não sendo uma sala de cinema, a Ancine vai dar uma resposta insuficiente, porque você disse que não é uma sala de cinema. Mas, assim, mas de alguma forma, a resposta foi dada aqui. Eu só queria trazer aqui uma questão. Veja só. A gente começou discutindo uma oportunidade que existe, considerando a quantidade de salas de exibição e os vazios que existem nas sessões de cinema brasileiro, e a gente está indo... Obviamente que é uma questão que precisa ser colocada e foi respondida, e a gente está indo para a aplicação da lei emergencial, no caso da Paulo Gustavo, e na lei Aldir Blanc, que não é mais lei emergencial, mas que são ações de fomento e que, na minha opinião, criam um cenário muito favorável, porque a partir do momento que não há escassez de recursos, que há recursos de mecanismos geridos pela Ancine, no fomento direto e fomento indireto. E, além desses recursos, há outros recursos para financiamento à atividade de cultura, incluindo de audiovisual, no caso da Lei Aldir Blanc. Então, isso permite a gente olhar para os mecanismos geridos pela Ancine com um olhar de que política vai ser construída para o segmento econômico de salas de exibição. Então, eu queria trazer um pouco para cá, sem prejuízo da questão da execução do recurso público da Paulo Gustavo, que não são mecanismos geridos pela Ancine, para trazer para o universo da Ancine, que é o desenvolvimento do mercado. Então, nós estamos falando aqui do Fundo Setorial do Audiovisual, de orçamento da Ancine, de lei do audiovisual e outras leis que permitem a renúncia fiscal com mecanismos geridos pela Ancine. O que eu estou trazendo aqui é o seguinte: está faltando diagnóstico. E, a partir desse diagnóstico, entender quais são as respostas que possam ser dadas no âmbito da desoneração, no âmbito da fiscalização, no âmbito do fomento, no âmbito da articulação, várias respostas. Eu trouxe aqui para dizer o seguinte: essas informações muitas vezes chegam difusas, porque eu não conheço muito o histórico de atuação da Exibe e tudo mais, mas junto ao Congresso Nacional, ou junto... O que eu sei já que está lá no Conselho Superior de Cinema, me parece já que a Exibe pode solicitar uma conversa com o Comitê Gestor do Fundo Setorial do Audiovisual. Porque os recursos estou falando do Fundo Setorial do Audiovisual, que no ano passado teve um orçamento de 1,6 bilhão, certo? Esse ano já foi o levantamento que já é quase 1 bilhão novamente, certo? Então haverá esse ano
uma construção de um plano anual de investimento, esse ano, o ano de 2025, para definir as linhas de financiamento. Me parece que é o momento de vocês se formar, a diretoria da AESIB, chamar uma conversa com o Ancine, com o Ministério da Cultura, mas com o comitê gestor, porque quem define a destinação dos recursos não é o Ministério da Cultura em separado, não é a Ancine em separado. Você sabe, Jack, que não é. Então, para colocar a questão e propor uma ação relacionada a fomento em relação a isso. Paralelamente a isso, precisa haver uma avaliação de vocês sobre a questão fiscal relacionada à desoneração. Assim, o programa de desoneração é suficiente para vocês? Não é. Nós estamos no âmbito de uma reforma tributária. Dá para solicitar uma agenda junto à Secretaria Especial da Receita Tributária no Ministério da Fazenda? É outra. Então, assim, outra coisa que o Beto colocou, uma cooperativa ela pode negociar serviços a valores muito mais baratos. Se isso, ele coloca uma questão que eu acho que é fundamental, que é o seguinte: isso foi superado por decisão do Comitê Gestor do Fundo Setorial do Audiovisual. A regra de negócio até o ano de 2024, quer dizer, acho que 2018, 2024, considerava que as empresas produtoras que acessariam os recursos, a divisão dos recursos seriam dados por empresas melhor classificadas junto ao Ancine. E, naquele momento, a análise de mérito do projeto não era considerada. E aí houve uma enxurrada de críticas que foram superadas, e esse ano a Ancine, como Secretaria Executiva do Fundo Setorial do Audiovisual, está obrigada a estruturar ações de análise de mérito dos projetos para, junto com outros procedimentos de classificação de empresa, etc., colocar isso. Só que é fundamental, porque o recurso público tem que encontrar sempre o melhor projeto. Só que o Beto colocou uma outra questão. Ele colocou o seguinte, quer dizer, não sei se eu estou interpretando errado, Beto, mas assim, será que não seria interessante pensar, obviamente que não dá para colocar para todas as políticas, mas para alguns aspectos, para o longa-metragem, considerar o que os exibidores, a experiência dos exibidores, conhecimento de aspectos de consumo, fruição de longa-metragem no Brasil, para ver que tipo de filme funcionaria e ajudaria na formação de público brasileiro? Pelo menos foi como eu entendi o que você colocou também. Então, mas só para concluir, enfim, essas questões, quando o Cláudio aponta a tela e fala, eu vejo aí uma oportunidade do conjunto de exibidores para a gente estabelecer uma parceria. Eu acho que é um ótimo ponto de partida para a gente fazer isso. Mas, para isso, precisa aglutinar e vocalizar isso, né? Mas, enfim. Boa noite a todos. Meu nome é William Taboraí, eu sou de São João del Rei, Minas Gerais. Meu irmão e eu, no momento, a gente está tocando um cinema que era do meu pai, que funciona desde 1947. Ele nunca parou, por motivo algum, e a gente sente na pele um problema muito sério que acaba destruindo a capacidade que a gente tem de manter o negócio, que é a pirataria. A gente está numa cidade de 90 mil habitantes, então, onde as pessoas se conhecem, e a gente tem o hábito de estar na porta do cinema para ter o cara a cara com o público, para ter o feedback mesmo com as pessoas de tudo que está acontecendo. Às vezes a gente está vendo os comentários das pessoas e a gente acaba, sem querer, ouvindo o comentário do público que esse filme tal eu vi na antena tal, esse filme tal eu vi na antena tal. Um caso recente que aconteceu foi com o Alto da Compadecida 2. Eu tinha entrado com o filme junto com o lançamento nacional do filme. 2 dias depois, duas meninas passando na frente do cinema falando que tinha acabado de assistir o filme em alta qualidade numa antena tal, de uma TV box que ela tem.
Então, eu acho, claro, que é totalmente importante e viável a gente ter essa janela do streaming que eu vi, que você tem um carinho, parece que tem um carinho especial em olhar pelo pequeno exibidor. Isso é uma coisa que motiva a gente a continuar matando um leão por dia. Mas eu acho que tão importante quanto essa janela seriam ações mais efetivas e mais enérgicas em cima da pirataria, porque é uma coisa que a gente tinha locadora também, a locadora acabou e era uma coisa que a gente penava muito. A pirataria é uma coisa que destrói a gente como exibidor de cinema, e eu vejo isso na pele, no cara a cara, todo dia com as pessoas dentro da nossa cidade, lá dentro da nossa região. Obrigado. Então, em relação à pirataria, aí é uma ação de responsabilidade da Ancine. Mas a Ancine, para agir, ela precisa agir mediante denúncia. Então, assim, se houver o filme que estava em lançamento em salas de exibição e que não estava não foi licenciado para exibição em televisão aberta ou televisão paga ou outro segmento, ele estava sendo exibido irregularmente em tal antena. Encaminhando para a Ancine tem a obrigação de verificar isso e de ir atrás. E de se mobilizar. Tem uma operação de fiscalização da Ancine de combate à pirataria, mas assim, isso acontece mediante denúncia. Então, mas, ok, assim, já houve experiências onde a Ancine, associada à Polícia Federal, ela combateu ações de pirataria. Recentemente, acho que foi, não sei que mês do ano passado, a Ancine ganhou poderes de derrubar conteúdos exibidos ilegalmente na internet. Isso, exatamente. Então, assim, e existe uma ação que também atua mediante denúncia de inclusive, combater canais e de derrubar conteúdos e tudo mais. Agora, isso precisa estar caracterizado. Porque, assim, não adianta só, olha, teve lá na minha cidade, tem que estar muito caracterizado o que foi, que filme que dia foi exibido, por que serviço não autorizado e tudo mais, e a Ancine tem que tomar uma responsabilidade, ela vai ter que reagir em função dessa denúncia. Ouvidoria da Ancine. Exatamente. Mas isso aí está definido como responsabilidade da Ancine. Entendi. Boa noite a todos e a todas. Dani, Cláudio, Paulo. Bem, estamos aqui num encontro para pensar sobre rede nacional de exibição. E eu entendo que nessa discussão que já vem desde 2012, Manevi e outros, a gente teve uma experiência na Argentina, e eu queria saber sua opinião, Paulo, com relação à rede do INCAA, né? O que é que podemos pensar algo nosso, a partir da experiência deles, e diante do que aconteceu no governo Milei, que foi essa desestruturação, para a gente pensar em cima dos erros, os acertos e erros, para algo que foi pensado, né? E se, dentro da lógica que foi pensada lá na Argentina, que, pelo que eu sei, eram salas de exibições mais populares, para a gente falar de um termo assim nesse sentido, então você tinha projetores como o projetor Epson simples, que tem em qualquer sala de aula, mas que chegava em bairros populares. E lá tinha a programação dos filmes que o próprio INCAA financiava. Até que ponto a gente pode aprender com os acertos, os erros, e quais seriam os nossos impasses com relação ao licenciamento de obras financiadas com dinheiro público, e que isso virou também um entrave, em alguns casos, né?
Bem, era essa a minha pergunta, pensando exatamente nessa rede. Vou tomar liberdade, Norlan, você direcionou a pergunta para Paulo, mas para dizer assim, eu sei que a instância do INCA está vinculado à estrutura federal da gestão argentina, mas eu acho que a gente pode ir mais perto. O circuito SPCine nos ensina bastante sobre formação de público na periferia e espaços compartilhados de exibição, né? E esse exemplo tem sido utilizado como referência em outros estados do país, né? Um trabalho que tem ali no Ceará, iniciante, Pernambuco também, com a rede de cinema de rua, também tem começado a pensar a articulação entre as salas, com curadoria única. E no circuito SPCine, aí eu aprendi com o Renato Neri, logo quando eu entrei para o campo da gestão pública e fui lá conversar com ele, a garantia da experiência cinema é um grande diferencial para o circuito SPCine carregar esse interesse para o público, né? E a garantia da experiência cinema passa também por essa condição de equipamento, né? Na época eles investiram lá em Christie e ter toda a condição da sala, que eram auditórios, mas que foram adaptados de maneira adequada para poder possibilitar essa experiência cinema. Eu acho que são conjugados em relação às diferentes possibilidades de oportunizar o acesso, o direito de acesso, sabe? E aí a rede SESC faz um tipo de trabalho, aí as salas de cinema pública, né, precisam ter mais investimentos de uma maneira mais coordenada no país, e é por isso que a gente está fazendo, já comentando a pergunta do Joaquim, é por isso que a gente está fazendo esse trabalho com a RNP, né, que vai passar por olhar qual é essa condição, essa capacidade instalada, quem é que precisa de reforma, qual é o projeto básico mínimo que a gente pode ofertar para essas instâncias aí federais. A gente pode conversar mais um pouquinho para falar sobre como que está a proposta, mas eu acho que, pensando no Brasil, nunca vai ser uma proposta única, sabe? Quando a gente teve reunião ano passado com a China Film Administration, eles falaram sobre o objetivo deles de chegar em 100 mil salas daqui a 2 anos. Eles têm 86 mil hoje. Só que não são 86 mil salas iguais a essa. São 86 mil salas de diferentes portes, de diferentes formatos, com cinemas itinerantes também compondo esse cenário. Então, acho que pensar num projeto à brasileira passa também por a gente enfrentar os desafios à brasileira, sabe? O desafio do que é ter um cinema em cidades pequenas, em cidades de... A gente tem municípios, a gente tem 5.567 municípios nesse país. Metade disso tem menos de 50 mil pessoas. E você olha para como é que você vai trabalhar o que a gente tem de menos de 50 mil, de 50 a 100 mil, de 100 a 200 mil, 500 mil. Então, precisa ser na discussão que a gente faz muito fortemente dentro do Ministério hoje, seja com a Secretaria de Comitês, que é quem lida mais diretamente com essa assessoria técnica aos estados e municípios, que deve ser com quem conversa mais do que com a gente na Secretaria do Audiovisual, de que a gente precisa não pensar que o projeto pode ser único, mas as linhas de ação precisam ser diversas, sabe? E a gente tem experiências aqui no Brasil, né, que demonstram essas possibilidades, sabe? Então, tem a cartilha, a mesma coisa que eu falei, tem já uma ação informativa, inicialmente, dizendo quais as linhas que podem ser aplicadas. Da mesma forma que, aí eu já vou aproveitar para complementar, o Paulo traz o fundo setorial, por óbvio, por conta do seu volume de recursos e por conta deles terem uma destinação direcionada para o setor audiovisual. É claro que ele é a nossa fonte principal, mas
tem o Fundo Nacional de Cultura, né? O Fundo Setorial é uma programação do Fundo Nacional de Cultura, mas no Fundo Nacional de Cultura a gente também opera linhas que são voltadas para o setor audiovisual. As linhas de intercâmbio, de internacionalização, que hoje em dia são feitas pelo Ministério, através da SAVE, são operadas com dinheiro do FNC, do Fundo Nacional de Cultura. A descentralização, que a PNAB, a Política Nacional Aldir Blanc, que a gente acredita que tem que fazer dar certo, porque são 5 anos para a gente provar de que na cultura é possível trabalhar de uma maneira sistêmica, né, como em outras áreas, educação, saúde, assistência social, para dar os exemplos mais emblemáticos aí de políticas sistêmicas do Brasil. Na PNAB, você pode aplicar nas diferentes áreas culturais. E, para o audiovisual, já existe uma iniciativa que a gente fez no ano passado, ali no bojo dos primeiros planejamentos de lançamento de editais, né? Do mesmo jeito que a gente fez na LPG, nessa perspectiva educativa entre gestores, né? Mas a gente também tem essa disposição de fortalecer não só essa ação que já está lá, mas conversando com a Secretaria de Comitês, como foi antes, a gente poder fazer ações mais efetivas. Como eu falei pela manhã, esse mês, na Paraíba, de 23 a 24, vai acontecer o encontro do Fórum de Gestores, do Fórum Estadual de Gestores de Cultura. Então, é uma oportunidade para poder falar sobre essas políticas, né, nacionalizadas e municipalizadas de recursos transferidos pelo governo federal. É claro que, do ponto de vista do mercado, a gente nunca vai prescindir do uso dos recursos do FSA, mas acho que é uma composição tanto de atores que precisam estar, né, porque às vezes fica muito cobrado o Ministério da Cultura e a Ancine, mas a gente tem outros atores que já estiveram e que podem voltar a estar nessa roda, né? O BNDES é uma referência em relação à execução de recursos, está aí, voltou a executar recursos, pelo menos nas linhas de empréstimo do Fundo Setorial. A gente tem a FINEP com várias linhas de inovação, e é uma coisa que a gente se vincula pouco. Tem uma oportunidade, na próxima semana, vai acontecer a primeira reunião da CNDI, a Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial está inserindo o audiovisual como indústria. O vice-presidente Alckmin, no ano passado, anunciou que entraria na cadeia, na missão 4, e assim está acontecendo, né? A gente continuou trabalhando e agora, na semana que vem, vai ter essa apresentação da cadeia lá dentro do CNDI. Para quê, né? Para que a gente fique com o fundo setorial cada vez mais forte, mas que a gente tenha também outros agentes operacionalizando braços da política, sabe? Não estou dizendo que nada disso é simples da gente construir. Tanto a articulação federal quanto a execução sistêmica, sabe? Porque a gente tem um perfil muito verticalizado no audiovisual, concentrado no governo federal e concentrado em alguns órgãos. Talvez a experiência tenha nos mostrado momentos virtuosos disso e momentos difíceis disso. A gente está numa toada de implementação do Sistema Nacional de Cultura. Então, a gente acredita na importância desses dois vieses, da articulação entre os órgãos federais e dessa sistêmica com os estaduais e os municipais. E é por óbvio que os agentes de mercado precisam estar nessa oitiva, mas não só na oitiva e nos problemas, mas também na construção de soluções que façam sentido para o cenário do mercado hoje. Isso eu concordo com o Paulo, que tem algum elemento aí fundamental. Eu não diria que não há diagnóstico, mas eu diria que esse diagnóstico precisa de um pouquinho mais de vozes assim, de diferentes agentes, sobretudo não só para diagnosticar o problema público, mas para encontrar as soluções que vão ser dadas e cada ente que vai ser responsabilizado por executar essas soluções, sabe? Senão a gente fica muito rodando em círculo e brigando entre si, quando o objetivo aqui é comum. Sim. Boa tarde, gente.
tentar ser breve, sei que o tempo já está avançado, mas antes só parabenizar a Cláudio e toda a equipe pela organização desse seminário, que eu acho que vai ser histórico e fundamental para discussões que a gente precisa sobre o setor exibidor. Eu venho de uma experiência de muitos anos como exibidor, como programador de salas de cinema, e desde 2018, há 7 anos, estou à frente de uma distribuidora em Baúba, tentando trabalhar com o cinema brasileiro. E a grande dificuldade que a gente tem em relação ao circuito de cinemas é conseguir sala para exibir os filmes. O perfil de filme que a gente exibe, raramente a gente consegue lançar um filme em mais de 20 salas. Um outro título, a gente chegou aí de 30 a 40 salas, mas a gente sabe muito bem quais são as salas que exibem esses filmes no Brasil. Eu pego a programação da Vitrine, da Descoloniza, do Olhar, e a gente vê são sempre as mesmas salas. Aqui em Salvador, quem é daqui, é o circuito de Sala de Arte Cine Glauber Rocha. E em várias cidades a gente sabe. E esse circuito com cada vez mais dificuldade de sobrevivência. Então, a questão que eu quero trazer, eu cheguei atrasado, eu tentei me informar aqui, eu cheguei de viagem agora há pouco, mas eu acho que não foi falado, pelo que eu sondei, seria se há alguma proposta, algum projeto, seja da Ancine, do MINC, para manutenção de salas. Porque o que eu vejo hoje, assim, nos últimos 10, 15 anos, a gente teve vários programas para incentivar a criação de salas, mas dentro daquela lógica, depois a sala anda com as próprias pernas. Tem aqui uma verba subsidiada, com juros zeros ou juros baixinhos para você construir seu cinema, mas depois a sala tem que se manter com bilheteria, e a gente sabe que a sala só se mantém com bilheteria exibindo blockbuster. E aí as salas que trabalham com a pluralidade do cinema brasileiro ou mesmo do cinema internacional são as salas que têm mais dificuldade de se manter. E, na prática, eu que já estive do lado de lá administrando as contas de um cinema, sei que um grupo pequeno de salas com uma programação diversa não consegue se manter com bilheteria. Então, acho que assim, ou a gente pensa realmente em investimento público para a manutenção de salas, entendendo que é importante ter um circuito de salas no Brasil que trabalhem com esse tipo de programação, ou a gente vai ver o espaço para esses filmes cada vez menor, ao mesmo tempo a produção explodindo, aumentando, 500 mil filmes sendo feitos, disputando as mesmas salas, não conseguindo espaço para lançamento. Né? Então, fica muito cada um disputando a verba para a sua área. Não adianta, claro, estou disputando verbas para distribuição também, que eu acho importante, mas não adianta eu ter verba para lançar um filme se eu não tenho um circuito exibidor para colocar o filme em cartaz. Então, a questão é essa. Assim, existe algum projeto, algum plano que envolva manutenção, né, que envolva verba para manter o circuito em funcionamento, o circuito que exibe esses filmes, né? E aí, claro, pode-se discutir em regras, em pontuações, percentual de filmes brasileiros, etc. Então, a gente falou um pouquinho sobre isso aqui, mas aí depois a discussão tomou outro rumo. Basicamente, a gente está tentando fazer o seguinte: qual é a resposta? Como fazer com que o longa-metragem brasileiro seja um bom negócio para o exibidor? Então, como promover o cinema brasileiro a partir da quantidade de exibidores que estão aí disponíveis? Cláudio mostrou aí um conjunto de informações sobre distribuidoras, exibidores, filmes de maior bilheteria, e foi destacado aqui no início que a Exibe reúne grupos exibidores que somam aí aproximadamente 1.000 salas, e que aqui nós temos 40 grupos exibidores que representam mais ou menos 500 salas. Então, como é que nós podemos potencializar isso para a promoção do cinema brasileiro, tornando isso um bom negócio para os exibidores? Então, por isso é que foram pensadas questões tributárias, de fomento e de outra natureza, e se sugeriu que que a Exibe, ela, por meio de uma cooperativa, de um conjunto de outras ações, ela vocalizasse esse conjunto de questões para lá. Falamos também em relação à questão de modelos de distribuição, porque eu acho que sim, que a partir do momento que exista um compromisso com a promoção do cinema brasileiro, com a exibição do cinema brasileiro, sim, é possível, faz sentido que o financiamento público ele ajude na manutenção de salas que assumam esse compromisso. Eu coloquei aqui no início da conversa que foi feita uma proposta que salas que ampliarem a participação de filmes brasileiros em sua programação para além da cota
tudo mais, que houvesse recursos que pudessem subsidiar a aquisição de ingressos, de algumas sessões, ou seja, estabelecer uma relação a partir dessa pactuação garantindo. Só que existe também, do outro lado, um modelo de distribuição e de promoção do cinema brasileiro que serve a determinados tipos de filme e não serve a outros. Então, modelos de distribuição precisam ser pensados também para uma promoção melhor. Falamos também que a própria regulação do streaming, ela dificulta, quer dizer, a atuação do streaming, ele pode dificultar ou pode facilitar a condição da exibição de longa-metragem em sala de exibição. Por exemplo, se um filme é lançado em sala de exibição e ele já está sendo anunciado que daqui a um mês vai estar num catálogo ali, você pode estar desestimulando as pessoas a saírem de casa para assistir o filme numa sala de cinema. Então, como tratar essa questão? Como garantir uma janela mínima para a exploração da obra em sala de exibição? E mais, como fazer com que a estreia da obra em sala de exibição possa estar associada à promoção dessa obra de longa-metragem no catálogo lá? Existe alguma possibilidade da proeminência do streaming para o longa-metragem que vai integrar o catálogo de cada serviço de VOD, ser promovido por esse mesmo serviço desde o momento que ela estreia em sala de exibição? Então, assim, algumas questões foram colocadas aqui, e o que eu acho, basicamente, é o seguinte, é que a gente precisa avançar num diagnóstico em relação a isso, e que esse diagnóstico, e o passo a passo para isso, é que pequenos e médios exibidores articulados na ESIB, eles consigam se organizar para apresentar demandas a um conjunto de destinatários, entre eles MINC, Ancine, mas Ministério da Fazenda, Congresso Nacional e tudo mais, para pensar esse conjunto de questões. E falei especificamente em relação à questão que você propôs, e falei inclusive com o Jack, não sei se você estava aqui na hora, que a ESIB pode solicitar uma reunião ao Comitê Gestor do Fundo Setorial do Audiovisual para apresentar o problema e propor soluções ao problema, para que, na reunião que vai definir o plano anual de investimento, o setor exibidor seja considerado. Então, foram as questões, acho que foi um resumo das coisas que foram tratadas aqui. Agora, me parece que o foco é justamente esse: como tornar o longa-metragem um bom negócio para o exibidor pequeno e médio, porque, a partir daí, a gente consegue fazer uma rede de promoção do cinema brasileiro que pode fazer diferença e aproveitar esse potencial não utilizado. De certa maneira, sua pergunta levou para o início de tudo mesmo. E eu estou muito contente com tudo que foi discutido aqui, estou bastante frustrado também, porque, na verdade, é tanta coisa e as coisas começam também a abrir, né, as portas, e são muitos assuntos que a gente precisa tratar, e a gente percebe que 7 dias não vão dar conta. Era 1h30, já são 2 horas de conversa, e, obviamente, a gente queria avançar mais. Mas, de qualquer maneira, a gente começa a apontar alguns caminhos. Eu acho que a gente já sabe, mais ou menos, nós, exibidores pequenos, a gente já sabe para onde a gente tem que caminhar. A presença de Paulo, de Dani, ajuda bastante, de Joelma também. A gente já começa a vislumbrar tecnicamente também, a gente está falando realmente de apoio às salas pequenas, campanha para atrair, para achar o público, para buscar o público, né? Porque também não adianta nada ter a sala, ter o apoio à sala e a sala está vazia. A gente quer as salas cheias para o cinema brasileiro. Trabalhar com a educação, trabalhar com as crianças de 8, 10 anos, trabalhar com filme de autor. A gente quer trabalhar. Ontem passou o filmaço do Eric Rocha. A gente sabe que é para um público pequeno, mas eu quero exibir o filme dele. Então, mas precisa ter uma proteção para isso. Precisa ter um apoio para isso. E, acima de tudo, Daniel, é muito importante isso que você colocou agora também, porque a gente precisa da solidariedade entre os setores. Isso foi uma coisa que, inclusive, mais uma vez, eu escutei e me marcou com a Mônica Flores, que ela é colombiana, mas ela trabalha na França e vai estar amanhã nessa conversa com a gente, junto com o Rafael Maestro, né? E, bom, fazendo a ponte, eu agradeço vocês imensamente por hoje. Quero convidar
para amanhã, para essa mesa, às 11 horas da manhã, com esses 2 convidados. Eu acho que vai ser bastante especial, vai abrir um pouquinho mais também a cabeça da gente assim, para as soluções possíveis da gente viabilizar. É um sistema que está solidificado. É claro que França é França, a gente é a gente tem que achar o nosso sistema, o nosso meio, mas eu acho que a gente tem bastante a aprender com o modelo que está em vigor lá. Então, eu agradeço, Paulo, muito obrigado mais uma vez. Amanhã o Paulo Zílio vai estar na mesa também, e a Joelma também vai estar na mesa. Obrigado, gente. Então, as pessoas das mesas, até amanhã.